Supondo que um país decida abolir seu Banco Central, como seria essa transição para uma economia sem Banco Central? É uma excelente pergunta. E, primeiro, eu costumo não ir pela via do tipo abolir algumas coisas, instituições, Banco Central, da noite para o dia. Eu tenho receio que isso possa ser um evento traumático, um processo que traga prejuízos de curto prazo, tensão ou caos social. Então, eu costumo, quando é o caso do Banco Central, eu costumo defender a seguinte ideia. Em vez de vamos acabar com o Banco Central e dizer, ó, o Banco Central vai ter mais 2 anos de existência, daqui 2 anos ele deixa de existir e pronto. Eu prefiro simplesmente tornar o Banco Central obsoleto. E como é que a gente pode fazer isso? Permitindo a liberdade de escolha no âmbito monetário. Pode produzir moeda, pode escolher moeda, como quiserem. Podem pactuar contratos em qualquer moeda, podem pagar impostos em qualquer moeda e pronto, façam como quiserem. Eu acredito que nesse ambiente de liberdade e de concorrência, o Banco Central do Brasil, por exemplo, com o nosso real brasileiro, que, convenhamos, é uma porcaria de moeda mundo afora, é a melhor que nós tivemos nos últimos 80 anos, mas é uma porcaria de moeda. Eu imagino que nesse ambiente de concorrência, o real ia perder cada vez mais valor, ia ser esquecido e nós não mais lembraríamos do real brasileiro e o Banco Central ia fazer outra coisa, mas emitir moeda não ia ter mais importância. Então acho que esse para mim é o arranjo menos traumático, talvez. Se bem que, às vezes é necessário abolir algumas coisas mesmo da noite para o dia. Por exemplo, eu sempre me lembro do... Até fiz um vídeo sobre isso aqui. E eu sempre falo que eu sempre me lembro de alguma coisa, né? Sempre falo que eu sempre falo alguma coisa. Tá virando uma mania isso. Mas enfim, o caso da Alemanha, o milagre econômico pós-Segunda Guerra, e o Ludwig Erhard, que era o ministro da Fazenda, para simplificar, da época, ele dizia que a Alemanha estava no pós-guerra, ainda no ambiente em que as forças aliadas estavam ocupando a Alemanha e com algum nível de controle sobre a Alemanha ocidental, a oriental era outra coisa, e havia muitos controles de preços e a economia estava devastada, faltava produtos, não se encontrava nada, e o Ludwig Erhard, que é um economista liberal, era um economista liberal, ele chegou no dia que ele falou, olha, a gente precisa abolir os controles de preços porque é justamente isso que está gerando essa escassez aguda de tudo. É preciso abolir todos os controles de preços da economia da Alemanha Ocidental. E aí chegou num dia, ele simplesmente decretou, era um feriado, foi algum momento em que o general americano não estaria de olho, quase na calada da noite, os alemães aboliram todos os controles de preço na Alemanha Ocidental. E aí no dia seguinte, quando saiu a notícia, e o general se deu conta, e disse que ele ligou para o Ludwig Erhard, e ele disse, mas como assim? Como é que vocês alteraram o nosso controle de preços, o meu controle de preços? Vocês não poderiam ter feito isso? E aí que o Ludwig Erhard contestou ele, né, respondeu para ele dizendo, olha, eu não alterei nenhum controle de preços, eu simplesmente aboli todos eles. E claro que ali foi um início simbólico da grande recuperação da Alemanha e o crescimento milagroso, que de milagre não tem nada, é liberdade econômica, moeda estável desde o início da Alemanha pós-guerra, moeda sadia, tá aí o Bundesbank, foi o grande, talvez o marco alemão, na verdade era o Banco Central, símbolo de austeridade monetária, que manteve o marco alemão como uma das principais moedas da Europa e que era a referência para as demais.